aqui, ó, primeiro essas notícias aqui para a gente entrar depois na reação brasileira, né, a essa articulação golpista do Eduardo Bolsonaro e companhia nos Estados Unidos, né? Primeiro isso aqui, ó, o governo Trump ontem emitiu uma nota, né, através do Departamento de Estado dos Estados Unidos, gravíssimo, né, atacando o Moraes. Essa nota foi compartilhada, inclusive, pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, né? Essa nota diz o seguinte: ela não cita diretamente o Alexandre de Moraes, né? Mas endossa a narrativa bolsonarista de que haveria decisões judiciais contra brasileiros que moram nos Estados Unidos e que isso violaria a soberania dos Estados Unidos, ou seja, tentando vender a ideia de que há uma ditadura judicial no Brasil ou algo do gênero, né? Ou seja, o Departamento de Estado, o governo dos Estados Unidos comprando, né, endossando essa narrativa bolsonarista. Só para reproduzir um trecho da nota aqui, abre aspas. O respeito à soberania é uma via de mão dupla, com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Isso é um trecho aí da nota divulgada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e compartilhado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O que eles estão falando aí? Eles estão se referindo às decisões do Moraes, solicitando que plataformas como Twitter, Rumble, etc., bloqueiem contas de brasileiros que estão usando essas plataformas para cometer crime e que são investigados. Um deles, Alan dos Santos, por exemplo, né? Só que o que acontece? As decisões do Moraes sobre isso, né? Elas pedem o bloqueio do Rumble ou do Twitter, o bloqueio dessas contas, no Brasil. Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Aqui, no Brasil, quem legisla é o legislativo brasileiro e quem julga é o judiciário brasileiro, né? Não é os Estados Unidos. Então, se o Alan dos Santos quiser continuar postando as bobeiras dele nos Estados Unidos para o público dos Estados Unidos assistir, que poste. O que o Moraes quer proibir é que este conteúdo chegue no Brasil. E aí os Estados Unidos não podem ter ingerência sobre isso, né? Só que os Estados Unidos compra essa versão bolsonarista, né? Divulga essa nota. E aí o governo brasileiro reagiu, né? Houve aí, ontem à noite foi divulgada uma nota do Itamaraty sobre isso, uma nota muito dura, né? Em que o Itamaraty afirma que o governo Trump distorce as decisões do STF. Só para reproduzir um trecho aqui de passar para o Plínio, abre aspas. O governo brasileiro recebe com surpresa a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano a respeito da ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do descumprimento de decisões da Suprema Corte brasileira. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao equilíbrio republicano da independência dos poderes contemplados na Constituição Federal Brasileira. E depois o Itamaraty prossegue falando que o governo Trump distorce as decisões do STF, falando que a liberdade de expressão é um direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, né? E afirma que o Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvos de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa divulgadas através das redes sociais. A nota cita a tentativa de golpe de Estado em 2022, né? Fala das investigações sobre a tentativa de golpe, enfim. É uma nota que rebate num tom bem firme essas alegações do Departamento de Estado e também mostra um pouco um ponto de virada aí no tom do Itamaraty, que normalmente é muito mais, né? Como eu posso dizer, tem um tom mais ameno, né, de não buscar conflito, não buscar confronto. Essa nota é uma nota de confronto, né, porque, afinal, a primeira nota, a nota dos Estados Unidos, é uma provocação, é, de alguma maneira, uma ameaça também ao Brasil, né, Plínio? Pois é, Ivan, pois é. Ó, isso aí é interessante, que, assim, ontem, antes de sair toda essa troca de rusgas aí entre o governo dos Estados Unidos, né? Porque a embaixada é a representação do governo dos Estados Unidos, né? Ponto. E o governo brasileiro, eu escrevi um
uma nota que mostra o que está por trás disso. Tem dois elementos, acho que tem dois elementos que a gente precisa destacar, que são interessantes e que estão ficando fora dos comentários. Você não vai encontrar lá na Globo, você não vai encontrar em lugar nenhum aí na mídia liberal. Tem o elemento político, tem sim. Lógico que tem. O Eduardo Bolsonaro está lá, conspirando. Aliás, gente, olha, os deputados ouviram minha prece, viu? Porque eu falei com Rogério Correia, eu falei com Guilherme Boulos, eu falei... Te falei, Anda, eles estão te ouvindo. Lindbergh. Então, ontem começaram a reação. Paulo Pimenta, né, que deu um discurso muito forte ontem no plenário também contra o Bolsonaro. Só que, então, existe esse elemento político do alinhamento do Trump com a narrativa bolsonarista para pressionar o Brasil, né? Porque é muito mais fácil e é muito mais viável para o Trump estender os tentáculos das empresas americanas, como ele está fazendo na Ucrânia, com o Bolsonaro no poder, com o Lula. Isso é um fato, né? Isso é um fato, todo mundo sabe. Né? Então, é lógico que o Trump ele age em favor da família Bolsonaro, não porque gosta do Bolsonaro, porque tem apreço ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o mais palatável, é o mais manipulável, né? Como um cachorrinho que ele é do sistema, para atender os interesses dos Estados Unidos no Brasil. Isso é ponto pacífico. Agora, tem uma questão que eu quero trazer aqui, que o Lula ontem, né, abriu a reunião de Sherpas, que são os enviados aí dos BRICS, né? São 11 países atualmente nos BRICS, sendo que os BRICS têm aí, entre os países, China e Rússia. São os dois principais rivais dos Estados Unidos nesse cenário mundial. E o Lula hoje é o presidente dos BRICS. 2025, o Brasil está na presidência dos BRICS. E o Lula abriu duas frentes de batalha diretamente contra o Trump. Né? É bom a gente relembrar, né, Aninha? Por qual motivo? Um dos motivos que resultou no golpe contra Dilma, né? O principal foi a questão, a orquestração em torno dos interesses das transnacionais do petróleo no Brasil. Né? Inclusive com aquela articulação que já vinha sendo feita com Serra, e depois a Dilma fez uma afronta ao instituir aquela PEC que destinava recursos do pré-sal à educação e à saúde no Brasil. Isso foi uma afronta para as empresas transnacionais. A outra foi o avanço nos BRICS da discussão da desdolarização das transações comerciais no mundo. Gente, isso causa um impacto gigantesco na economia dos Estados Unidos. Imagina uma China usando uma outra moeda nas negociações comerciais com a Rússia e com o Brasil, que não seja o dólar, que não passe pelo Fed, que não passe por Nova York. Isso causa um impacto gigantesco na economia dos Estados Unidos. E ontem o Lula falou enfaticamente, né? Eu vou colocar aqui, eu vou só tirar aqui para mostrar aqui, para ler algumas coisas. Qual foi o discurso do Lula ontem? O BRICS continuará a ser peça-chave para que os ideais da Agenda 30, do Acordo de Paris, que o Trump já abandonou, que é sobre o meio ambiente, do Pacto para o Futuro possam ser cumpridos. A presidência brasileira vai reforçar a vocação do bloco como um espaço de diversidade e diálogo em prol de um mundo multipolar e de relações menos assimétricas. Daí ele coloca ali, depois ele cita os 6 eixos principais da atuação do Brasil na presidência do bloco. Uma delas é a reforma da arquitetura multilateral de paz e segurança, a cooperação da saúde com maiores urgências do sul global, contribuir para o aprimoramento do sistema monetário e financeiro internacional. Gente, isso é uma afronta gigantesca ao Trump, que quer colocar todo mundo embaixo da asa do dólar. Mas pior, viu, Ana? Pior, viu, Ivan? O que o Lula fez ontem, arquitetou ontem, diretamente
com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Uma afronta direta ao que o Trump anunciou na semana passada. Na semana passada, o Trump, no dia 22, anunciou um plano de 500 bilhões de dólares em investimentos no setor de inteligência artificial. Desse valor aí, 20 bilhões vão ser alocados em data centers. O que são os data centers? Quando a gente fala em nuvem, né, a nuvem, vamos colocar as coisas na nuvem, o pessoal que usa aqui, né, o Google, essas coisas, essas nuvens, elas não são artificiais. Elas têm locais onde ficam servidores gigantescos para armazenar essas informações. A mercadoria mais importante hoje no mundo se chama informação. Então, a maioria dos data centers hoje estão alocados onde? Nos Estados Unidos. Quem é o maior controlador de data centers do mundo? O Edgar pode até falar disso aqui amanhã. Jeff Bezos, através da Amazon. A Amazon é um dos maiores players em data centers, inclusive armazenando, gente, dados de governos. Dado de governo, dado de empresa brasileira. Né? As empresas brasileiras hoje, ou que estão no Brasil, armazenam seus dados na empresa do Jeff Bezos. Então, o que o Lula fez em cima disso? Então, o Trump, lá dia 22, ele anunciou, né, que vai destinar aí 500 bilhões de dólares para Musk, para Mark Zuckerberg, para Jeff Bezos, ampliar a questão da inteligência artificial e 20 bilhões nos data centers. E o Lula ontem autorizou Silveira a fazer um decreto-lei para auxiliar os governos estaduais, principalmente no Piauí, no Ceará, para atrair data centers para o Brasil. Na prática, o que é? O Lula vai começar a oferecer benefícios fiscais, incentivos fiscais, para fechar contrato de construção de grandes centros de armazenamento de dados de inteligência artificial no Brasil. E tem um trunfo aí. Sabe o que acontece? No Brasil, principalmente Ceará e no Piauí. Por que Ceará e Piauí? Porque os data centers ali a Tony Bastos já está me adiantando aqui, ó, são os maiores consumidores de água, por isso privatizaram nossa água no Senado. E tem uma questão, os data centers consomem muita energia. Então, o valor hoje, para você colocar um data center nos Estados Unidos, é muito alto, porque a energia lá, em grande parte, é energia ou de carvão, ou de óleo, né? Através do petróleo. Aqui no Brasil, os incentivos serão dados principalmente através da energia eólica, que o custo é praticamente zero, sai para os estados, né? Energia renovável, que vai ao encontro desse acordo que o Trump ficou de fora em relação ao meio ambiente. Então, o Lula está afrontando diretamente os interesses do Trump com a desdolarização das transações financeiras e também das big techs, com os incentivos para que os data centers venham para o Brasil e não fiquem nos Estados Unidos. Gente, isso aí é uma jogada de mestre, então não é à toa que está vendo. E é interessante que eu escrevi, se vocês forem ver lá, eu escrevi esse artigo por volta de umas 11, 11h30. O tweet da Embaixada dos Estados Unidos, eu não estou falando que foi por mim, mas eles estão analisando muito melhor que eu, né? Foi à tarde, né? Por que eles continuaram? Então, com certeza, eles vão se alinhar, né? Vão se alinhar aí a narrativa do Bolsonaro, porque é muito mais fácil. Que o Bolsonaro vai fazer o quê com esse projeto? Vai engavetar e vai mandar as informações tudo para os Estados Unidos, viu? E a tendência é a tensão só aumentar, né? À medida que a presença do Brasil no BRICS também vai avançando, né? A tendência é só aumentar essa tensão aqui em Brasília com os Estados Unidos. Exato. E assim, o Brasil está se colocando ao lado da China, né? Qual que é o principal aí
adversário hoje dos Estados Unidos nessa guerra comercial? É a China. O que os Estados Unidos querem, o que Trump quer fazer, é fazer uma reversão do processo neoliberal. O que o processo neoliberal fez? Pô, a gente tem... A Ford falou assim, a gente tem fábrica aqui, mas é muito mais barato produzir na China. Então a gente fecha as fábricas, quebra a região de Detroit, por exemplo, que tinha muitas fábricas automobilísticas, quebra financeiramente e leva tudo isso, né? E a partir disso, os Estados Unidos tinham o controle lá no começo dessa relação através do dólar, através da cotação do dólar. Só que com a desdolarização da economia, isso não vai passar mais pelos Estados Unidos. Então, assim, o Trump, na verdade, toda essa guerra comercial que ele está patrocinando é um desespero, porque os Estados Unidos estão perdendo a hegemonia financeira que tem no planeta, né? Então é lógico que ele vai jogar duro e vai jogar militarmente com isso, né?